Amizade entre gente do mesmo sexo ou de sexos opostos. 6. Aliança de mente superior, baseada na harmonia de duas ou mais pessoas, que se aliam para um progresso espiritual ou temporal. P. 144. 7. Sofrimento mútuo, como o que experimentam os que são perseguidos. 8. Autossugestão. 9. Temor. 10. Narcóticos e álcool. O desejo de expressão sexual encabeça a lista de estímulos, como o que mais acelera a mente, movimentando as rodas da ação física. 8 desses estímulos são naturais e construtivos. 2 são destrutivos. A lista é apresentada com o intuito de possibilitar-lhe um estudo comparado das fontes principais de estímulo mental. Desse estudo logo se verá que a emoção sexual e, com grande vantagem, o mais intenso e poderoso estímulo mental. Um sabichão afirmou que gênio é o homem que usa cabelos longos, come comida esquisita e serve de alvo aos piadistas. Definição melhor de gênio é o homem que descobriu como aumentar a intensidade do pensamento a ponto de poder comunicar-se, livremente, com fontes de conhecimento fora do alcance do grau de pensamento comum. A pessoa que pensa quererá fazer algumas perguntas referentes a essa definição de gênio. A primeira pergunta será: como é possível a comunicação com fontes de conhecimentos fora do alcance do pensamento comum? E a seguinte: há fontes de conhecimento conhecidas, ao alcance apenas de gênios e, se for assim, o que são tais fontes e, exatamente, quantas podem ser alcançadas? Oferecemos provas, pelas quais você poderá garantir suas próprias, através de experiências. Ao fazê-lo, responderemos ambas as perguntas. O sexto sentido, imaginação criadora. A realidade do sexto sentido tem sido estabelecida razoavelmente. O sexto sentido é a imaginação criadora. A faculdade da imaginação criadora não é usada pela maioria das pessoas, durante a vida toda, e, se usada, geralmente é por mero acidente. É relativamente pequeno o número de pessoas que usa, deliberadamente e com propósito premeditado, a faculdade da imaginação criadora. Os que usam essa faculdade voluntariamente, com compreensão perfeita de suas funções, são gênios. P. 145. A faculdade da imaginação criadora é o elo direto entre a mente finita do homem e a inteligência infinita. Todas as denominadas revelações a que se fazem referências no reino da religião e todas as descobertas de princípios básicos ou novos, no campo das invenções, têm lugar através da faculdade da imaginação criadora. Um plano elevado de pensamento. Quando passam pela mente ideias e conceitos popularmente chamados de pressentimentos, esses provêm de uma ou mais das seguintes fontes: 1. Inteligência infinita. 2. Subconsciente, onde se acham armazenadas todas as impressões sensoriais e impulsos de pensamento, que algures tenham chegado à mente através de qualquer dos 5 sentidos. 3. Da mente de outra pessoa, que acabou de liberar o pensamento ou a representação de uma ideia ou conceito, através do pensamento consciente. 4. Do depósito subconsciente de outra pessoa. Não existem outras procedências para se receber ideias, inspiradas, ou pressentimentos. Quando a ação cerebral foi estimulada por um ou mais dos 10 estímulos mentais, seu efeito é o de elevar o indivíduo muito acima do horizonte do pensamento comum, permitindo-lhe uma visão de distância, escopo e qualidade de pensamentos, fora do alcance do plano inferior, que costuma ocupar quando imerso na solução de problemas de negócios e rotina profissional. Ao ser elevado a esse nível mais alto de pensamento por qualquer forma de estímulo mental, o indivíduo ocupa, relativamente, a mesma posição que aquele que, num avião, ascendeu a alturas que lhe permitem ver sobre e além da linha do horizonte, que lhe limita a visão, em terra. Além disso, enquanto se acha nesse plano elevado de pensamento, o indivíduo não está embaraçado ou atado por nenhum estímulo, que circunscreva ou limite sua visão, enquanto luta com os problemas de ganhar as 3 necessidades básicas de alimentação, vestuário e abrigo. Ele se acha num mundo de pensamento, em que os p. 146
Pensamentos comuns, dos dias rotineiros, se encontram tão eficazmente afastados quanto as montanhas, os vales e as outras limitações da visão física, ao elevar-se ele num avião. No plano elevado de pensamento, a faculdade mental criadora tem absoluta liberdade de ação. O caminho está aberto para o funcionamento do sexto sentido. Torna-se receptivo a ideias, que, em nenhuma outra circunstância, poderiam chegar a alcançar o indivíduo. O sexto sentido é a faculdade que marca a diferença entre o gênio e o indivíduo comum. A voz interior. A faculdade criadora se torna mais alerta e receptiva aos fatores que se originam fora do subconsciente, quanto mais essa faculdade é usada e quanto mais o indivíduo nela confia, exigindo-lhe impulsos de pensamento. Essa faculdade só pode ser cultivada e desenvolvida pelo uso. Aquilo que se conhece por consciência opera inteiramente através da faculdade do sexto sentido. Grandes artistas, escritores, músicos e poetas se tornam grandes porque adquirem o hábito de confiar na vozinha suave, que lhes fala no íntimo, pela faculdade da imaginação criadora. É fato sabido, de todos que têm imaginação viva, que as melhores ideias vêm das chamadas intuições. Há um grande orador que só atinge a grandeza quando cerra os olhos e começa a depender completamente da faculdade da imaginação criadora. Quando lhe perguntaram por que fechava os olhos bem antes de chegar ao clímax da oratória, respondeu: "O faço porque então falo através de ideias que me vêm de dentro." Um dos financistas americanos de maior sucesso e mais conhecido tinha o hábito de fechar os olhos durante 2 ou 3 minutos, antes de tomar uma decisão. Ao lhe indagarem por que o fazia, replicou: "Com os olhos fechados, consigo inspirar-me numa fonte de inteligência superior." Fabricando ideias. O falecido Dr. Elmer R. Gates, de Chevytez, Maryland, criou mais de 200 patentes, muitas das quais básicas, pelo p. 147. Processo de cultivar e usar a faculdade criadora. Seu método é tanto significativo quanto interessante para quem quiser atingir o status de gênio, a cuja categoria o Dr. Gates pertencia, sem dúvida nenhuma. O Dr. Gates foi um dos dentistas realmente grandes, embora pouco alardeado. Em seu laboratório possuía o que chamava de sala de comunicação pessoal. Era praticamente a prova de som e arrumada de modo a poder excluir toda a luz. Quando o Dr. Gates queria usar a força que possuía, através da imaginação criadora, entrava nessa sala, sentava-se à mesa, apagava as luzes e se concentrava nos fatores conhecidos da invenção em que trabalhava, permanecendo nessa posição até que as ideias começavam a perpassar-lhe a mente, em conexão aos fatores desconhecidos da invenção. Uma ocasião, as ideias vieram tão rápidas que ele foi obrigado a escrever durante quase 3 horas. Quando os pensamentos pararam de jorrar e ele examinou suas anotações, percebeu que continham descrição minuciosa de princípios sem paralelo entre os dados do mundo científico. Além disso, a resposta ao problema estava inteligentemente apresentada nas notas. O Dr. Gates ganhava a vida, fabricando ideias, para indivíduos e firmas. Algumas das maiores firmas dos Estados Unidos lhe pagavam somas substanciais, por hora, para fabricar ideias. A faculdade de raciocínio é muitas vezes falha por ser vastamente orientada por nossa experiência acumulada. Nem todos os conhecimentos acumulados pela experiência são preciosos. Ideias recebidas pela faculdade criadora merecem muito mais confiança, pelo fato de provirem de fontes mais fidedignas que as que estão ao alcance da faculdade de raciocínio da mente. A fonte do gênio está ao seu alcance. A principal diferença entre o gênio e o inventor maníaco, comum, pode ser encontrada no fato de que o gênio trabalha com a faculdade criadora, enquanto o maníaco nada sabe dessa faculdade. O inventor de espírito científico usa tanto a faculdade da imaginação sintética como a criadora. O inventor científico, por exemplo, começa o invento organizando e combinando ideias conhecidas ou princípios acumulados. P. 148. Pela experiência, através da faculdade sintética, faculdade de raciocínio.
Se achar que o conhecimento acumulado é insuficiente para completar a invenção, usa então as fontes de conhecimento a seu alcance, através da faculdade criadora. O método que usa para isso varia, de acordo com o indivíduo, mas a essência do processo é essa. 1. Estimula a mente de modo que ela funcione num plano acima do médio, usando um ou mais dos 10 estímulos mentais, ou algum outro estimulante de sua escolha. 2. Concentra-se nos fatos conhecidos, a parte terminada, do invento e cria, mentalmente, um quadro perfeito de fatores desconhecidos, a parte não completada, do invento. Conserva o quadro em mente até ser absorvido pelo subconsciente, depois descansa, eliminando todo o pensamento e aguarda que a resposta perpasse em sua mente. Às vezes, os resultados são tanto definidos como imediatos. Outras vezes, os resultados são negativos, dependendo do estado de desenvolvimento do sexto sentido ou faculdade criadora. Edison experimentou mais de 10.000 combinações diferentes de ideias, através da faculdade sintética de sua imaginação, antes de sintonizar, através da faculdade criadora e obteve a solução, que aperfeiçoou a lâmpada incandescente. Teve experiência semelhante quando criou o fonógrafo. A evidência suficiente, digna de confiança, de que a faculdade criadora da imaginação existe. Essa evidência pode ser obtida pela análise precisa de homens que se tornaram líderes, nas respectivas profissões, sem ter tido instrução extensa. Lincoln foi exemplo notável de grande líder, que alcançou grandeza pela descoberta e uso da faculdade da imaginação criadora. Descobriu e começou a usar essa faculdade, como resultado do estímulo amoroso que sentiu, ao conhecer em Rutledge, a afirmação do mais alto significado, em conexão com o estudo da fonte do gênio. Energia sexual transmutada. As páginas da história estão repletas dos feitos de grandes líderes, cujas realizações podem ser diretamente relacionadas à influência de mulheres, que despertaram as faculdades mentais. P. 149. Criadoras, pelo estímulo do desejo sexual. Napoleão Bonaparte foi um deles. Quando inspirado por Josefina, sua primeira mulher, ele era irresistível e invencível. Quando o bom senso, ou a faculdade de raciocínio o induziram a pôr Josefina de lado, começou o declínio. A derrota e a ilha de Santa Helena não estavam muito distantes. Se o permitisse o bom gosto, poderíamos mencionar facilmente dezenas de homens, conhecidos pelo povo americano, que alcançaram grandes alturas, em matéria de realizações, sob a influência estimulante das esposas, destruindo-se quando dinheiro e poder lhes subiam à cabeça e abandonavam a antiga esposa por uma nova. Napoleão não foi o único homem a descobrir que a influência sexual de fonte certa é mais poderosa que qualquer substituto de conveniência, que possa ser criado pela simples razão. A mente humana responde ao estímulo. Entre os maiores, os mais poderosos estímulos, está o impulso sexual. Quando dominada e transmutada, essa força arrasadora é capaz de elevar os homens à esfera mais alta do pensamento, que lhes possibilita vencer as fontes de preocupações e aborrecimentos triviais, que lhes cobrem o caminho, no plano inferior. Com o propósito de refrescar a memória, em relação aos fatos conhecidos através das biografias de certos homens, apresentamos aqui os nomes de homens de realizações notáveis, todos eles de natureza sexual desenvolvida. O gênio que possuíam, sem dúvida tinha origem na transmutação da energia sexual. George Washington, Napoleão Bonaparte, William Shakespeare, Abraham Lincoln, Ralph Waldo Emerson, Robert Barnes, Thomas Jefferson, Elbert Hubbard, Elbert H. Gary Woodrow Wilson, Dom H. Peterson, Andrew Jackson, Enrico Caruso. Seu próprio conhecimento de biografias possibilitar-lhe a acrescentar outros à lista. Encontre, se for capaz, um único. P. 150. Homem em toda a história da civilização, que alcançou sucesso notável, em qualquer profissão, e que não tenha sido impulsionado por uma natureza sexual bem desenvolvida. Se não quiser depender de biografias de homens não mais vivos, faça um inventário dos que você sabe serem de grandes realizações, procurando achar um entre eles que não seja sexualmente bem dotado. Energia sexual é a energia criadora de todos os gênios.
Nunca houve, nem haverá jamais, grande líder, construtor ou artista, a quem falte a força propulsora do sexo. Certamente ninguém interpretará errado essas afirmações, entendendo que todos os sexualmente fortes sejam gênios. O homem só atinge o status de gênio quando se estimular a mente de modo a reunir as forças a seu dispor, pela faculdade criadora da imaginação. O principal entre os estímulos capazes de produzir esse avanço é a energia sexual. A simples posse da energia não é suficiente para produzir o gênio. A energia deve ser transmutada de desejo de contato físico em outra forma de desejo e ação, antes de elevar alguém à capacidade de gênio. Longe de se tornarem gênios pelo grande desejo sexual, a maioria dos homens se degrada, por incompreensão e uso errado dessa grande força, ao status dos animais inferiores. Perde-se muita energia sexual. Descobri, pela análise de mais de 25.000 pessoas, que os homens que alcançam sucesso de maneira notável, raramente o conseguem antes dos 40 anos e, com mais frequência, só acertam o passo verdadeiramente, depois de passarem dos 50. Esse fato causou tanto assombro, que me induziu ao seu estudo, com o maior cuidado. O estudo revelou o fato de que a razão principal do sucesso dos homens não começar antes dos 40 a 50 anos, é a tendência que manifestam em dissipar as energias, por excessos na expressão física da emoção sexual. A maioria dos homens nunca aprende que o impulso sexual tem outras possibilidades, que transcendem muito, em importância, o da simples expressão física. A maioria dos que fazem tal descoberta, fazem-no depois de ter perdido muitos anos, num período in. p. 151. Que a energia sexual está no auge, antes da idade de 45 a 50. A isso se seguem, geralmente, realizações dignas de nota. As vidas de homens até os 40 anos, e, às vezes, bem além disso, refletem a contínua dissipação de energias, que poderiam ter sido canalizadas, com muito maior proveito, em outros setores. As emoções melhores e mais poderosas são, impensadamente, dissipadas aos quatro ventos. Desse hábito masculino nasceu a expressão, dissipar-se numa vida de desatinos. O desejo de expressão sexual é, sem dúvida, a mais forte e mais compulsória das emoções humanas. Por essa mesma razão, o desejo, quando controlado e transmutado em ação, que não seja a da expressão física, pode elevar até grandes realizações. A natureza fornece grandes estimulantes. Não faltam à história exemplos de homens que atingiram o status de gênios, como resultado dos usos de estimulantes artificiais da mente, em forma de álcool e narcóticos. Edgar Allan Poe escreveu O Corvo, sob a influência do álcool, sonhando sonhos que nenhum mortal ousou sonhar antes. Denis Whitcomb Riley também escreveu suas melhores obras, enquanto sob a influência do álcool. Talvez foi assim que ele viu, o entremear ordenado do real e do sonho, o moinho sobre o rio e a névoa sobre a correnteza. Robert Barnes escrevia melhor quando intoxicado. Pelos velhos tempos, minha querida, tomaremos ainda um gole de bondade, pelos velhos tempos. Que seja lembrado, porém, quantos desses homens acabaram se destruindo, no fim. A natureza preparou suas próprias poções, com as quais os homens podem, com segurança, estimular a mente, de modo a captar belos e raros pensamentos, vindos de ninguém sabe donde. Não se encontrou, jamais, substituto, para os estimulantes naturais. É fato conhecido dos psicólogos, que existe uma íntima relação entre o desejo sexual e o impulso espiritual, fato que explica o comportamento peculiar de pessoas que participam de orgias, conhecidas como despertar religioso, comum entre tipos primitivos. p. 152. As emoções humanas governam o mundo e estabelecem o destino da civilização. As pessoas sofrem influências em suas ações, não da razão, mas dos sentimentos. A faculdade criadora da mente se põe em ação puramente por meio de emoções e não pela razão fria. A mais poderosa de todas as emoções humanas é a do sexo. Há outros estímulos mentais, alguns já enumerados, mas nenhum deles, ou todos juntos, podem igualar o poder impulsionador do sexo.
Estímulo mental é toda a influência que, temporária ou permanentemente, aumenta a intensidade do pensamento. Os 10 estímulos principais aqui descritos são aqueles a que mais comumente se recorre. Através dessas fontes pode-se comungar com a inteligência infinita ou entrar, à vontade, no depósito do subconsciente, tanto no próprio, como no de outra pessoa, o que é o processo que constitui o gênio. Sexo e habilidade de vendas. Um professor, que treinou e dirigiu os esforços de mais de 30 mil vendedores, fez a assombrosa descoberta de que homens de grande poder sexual são os vendedores mais eficientes. A explicação é que o fator de personalidade conhecido como magnetismo pessoal é nada mais, nada menos, que energia sexual. Pessoas de grande poder sexual sempre têm grande estoque de magnetismo. Cultivada e compreendida, essa força vital pode ser aproveitada e empregada com grandes vantagens nas relações entre as pessoas. Essa energia pode ser comunicada a outros pelos seguintes meios. 1. Aperto de mãos. O toque da mão indica, instantaneamente, a presença ou a falta de magnetismo. 2. Tom de voz. Magnetismo ou energia sexual é o fator que dá cor à voz ou torná-a musical e encantadora. 3. Postura e porte do corpo. Pessoas sexualmente fortes movem-se vivamente, com graça e desembaraço. 4. Vibrações do pensamento. Pessoas sexualmente fortes misturam emoção sexual aos pensamentos, ou podem fazê-lo se o quiserem, influenciando, com isso, quem as cerca. 5. Adornos do corpo. Pessoas sexualmente fortes são, geralmente, ciosas de sua aparência pessoal. Costumam escolher as roupas no estilo que combina com sua personalidade, físico, pele, etc. P. 153. Ao empregar vendedores, o gerente de vendas capaz procura a qualidade de magnetismo pessoal como primeira exigência num vendedor. Os que não têm energia sexual nunca se entusiasmaram nem inspiraram entusiasmo aos outros, e o entusiasmo é um dos requisitos mais importantes em matéria de vendas, seja qual for o produto a ser vendido. Quem fala em público, o orador, pregador, advogado ou vendedor, não possuindo energia sexual é um fracasso, no que se refere a ter influência sobre os outros. Acrescente a isso o fato de que a maioria das pessoas só pode ser influenciada apelando-se para as emoções, e você compreenderá a importância da energia sexual, como parte da capacidade natural do vendedor. Vendedores-chefes chegam à chefia em vendas, porque, consciente ou inconscientemente, transmutam energia sexual em entusiasmo de vender. Nessa afirmação se pode encontrar uma sugestão bem prática quanto ao verdadeiro significado da transmutação sexual. O vendedor que sabe como desviar a mente do assunto sexo, dirigindo-a ao esforço de vender, com o mesmo entusiasmo e determinação que aplicaria ao propósito original, adquiriu a arte da transmutação sexual, saiba-o ou não. A maioria dos vendedores que transmutam a energia sexual o fazem sem perceber absolutamente o que estão fazendo, ou como o fazem. A transmutação de energia sexual exige mais força de vontade do que a pessoa média quer usar para esse fim. Os que acharem difícil reunir força de vontade suficiente para a transmutação, podem, gradualmente, adquirir essa capacidade. Embora isso exija força de vontade, a compensação para quem o fizer será mais do que merecedora do esforço. Demasiadas crenças falsas sobre sexo. A grande maioria das pessoas parece ser imperdoavelmente ignorante acerca do que se refere ao assunto do sexo. O impulso sexual foi grosseiramente incompreendido, difamado e ridicularizado por ignorantes e perversos. Homens e mulheres abençoados, sim, abençoados, com forte índole sexual, são geralmente encarados como gente que merece ser observada. Em vez de serem abençoados, geralmente são chamados de amaldiçoados. P. 154. Milhões de pessoas, mesmo nessa época de esclarecimento, sofrem de complexos de inferioridade, desenvolvidos por causa da falsa crença de que uma natureza sexualmente forte representa maldical. As afirmações sobre a virtude da energia sexual não devem ser encaradas como justificação para os libertinos. A emoção sexual só é virtude quando usada com inteligência e discernimento.
Pode ser mal empregada, e o é, frequentemente, a ponto de aviltar, em vez de enriquecer, tanto o corpo como o espírito. Pareceu significativa para o autor, a descoberta de que praticamente todo líder a quem teve o privilégio de analisar, fosse homem cujas realizações eram grandemente inspiradas por uma mulher. Em muitos casos, a mulher em questão era uma esposa modesta, que não aparecia, e da qual o público pouco ou nada ouvira falar. Em alguns casos, a fonte de inspiração foi localizada como sendo a outra mulher. Toda pessoa inteligente sabe que estímulos em excesso, por bebidas alcoólicas e narcóticos, são formas destrutivas de intemperança. Nem todos sabem, contudo, que excessos na expressão sexual possam tornar-se hábito tão destrutivo e prejudicial ao esforço criador, quanto narcóticos e bebidas. A loucura sexual não é essencialmente diferente da loucura por tóxicos. Ambas fazem perder o controle das faculdades de raciocínio e da força de vontade. Muitos casos de hipocondria, doença imaginária, surgem de hábitos desenvolvidos por ignorância da verdadeira função do sexo. É fácil de ver que a ignorância em matéria de transmutação de sexo impõe enormes penalidades ao ignorante, por um lado, enquanto o priva de benefícios igualmente enormes, por outro. Ignorância difundida em matéria de sexo deve-se ao fato de que o assunto foi cercado de mistério e negro silêncio. A conspiração do mistério e do silêncio tem tido o mesmo efeito sobre as mentes jovens, que a psicologia da proibição. O resultado é a curiosidade crescente e desejo de adquirir conhecimentos nesse assunto verboten proibido, e, para a vergonha de legisladores e da maioria dos médicos, que pela instrução são os mais aptos a educar a juventude no assunto, não tem sido fácil encontrar os dados. P. 155. A lição dos anos férteis. Raramente começa o indivíduo esforço altamente criador, em qualquer campo de atividades, antes dos 40 anos. O homem médio alcança o período de maior capacidade de criação, entre 40 e 60 anos. Essas afirmações se baseiam na análise de milhares de homens e mulheres, submetidos a cuidadosa observação. Elas devem servir de estímulo aos que não conseguem nada antes dos 40 e aos que se amedrontam com a aproximação da velhice, por volta do marco dos 40 anos. Entre os 40 e 50 é que se situam, via de regra, os anos mais férteis. O homem deve aproximar-se dessa idade, não com medo e tremendo, mas com esperança e ansiosa antecipação. Se você quiser provas de que a maioria dos homens não começa a melhor obra antes dos 40, estude as realizações dos homens mais bem-sucedidos nos Estados Unidos e as encontrará. Henry Ford só chegou à realização depois dos 40. Andrew Carnegie passava bem dos 40 quando começou a colher os frutos de seus esforços. James Hill, aos 40, ainda operava o telégrafo. Suas estupendas realizações só tiveram lugar depois dessa idade. Biografias de industriais e financistas americanos estão cheias de provas de que o período dos 40 aos 60 é a idade mais produtiva do homem. Entre os 30 e os 40, o homem começa a aprender, se é que chega a aprender, a arte da transmutação sexual. Essa descoberta é, geralmente, casual, e com frequência, quem a faz está totalmente inconsciente da descoberta. Você pode observar que seus poderes de realização aumentaram por volta dos 35 aos 40 anos, mas na maioria dos casos, não conhece a causa dessa transformação. Não sabe que a natureza começa a harmonizar as emoções do amor e do sexo no indivíduo, entre as idades de 30 e 40 anos, de modo que ele possa aproveitar essas grandes forças, aplicando-as conjuntamente, como estímulos à ação. Somente você pode conduzir-se ao gênio. O sexo, em si, já é um grande impulso à ação, mas suas forças são como o ciclone, muitas vezes, incontroláveis. P. 156. Quando a emoção do amor começa a se misturar à emoção sexual, o resultado é serenidade de propósitos, compostura, exatidão de julgamento e equilíbrio. Qual a pessoa que, tendo atingido os 40 anos, tem a infelicidade de ser incapaz de analisar essas afirmações e corroborá-las pela experiência?
Levado pelo desejo de agradar a mulher, baseado apenas na emoção sexual, o homem pode ser e o é, geralmente, capaz de grandes realizações, mas suas ações podem ser desorganizadas, distorcidas e totalmente destrutivas. Levado pelo desejo de agradar a mulher, baseado apenas no sexo, o homem pode furtar, enganar e até cometer homicídio. Mas se a emoção do amor se misturar à emoção sexual, o mesmo homem guiará as ações com mais sanidade, equilíbrio, compostura e esforço construtivo. Essas três emoções, combinadas, podem erguê-lo à altitude do gênio. Emoções são estados de espírito. A natureza forneceu ao homem verdadeira química da mente, que opera de maneira semelhante aos princípios da química. Sabe-se que o químico pode criar um veneno letal, misturando certos elementos, nenhum dos quais, de per si é prejudicial, em proporções certas. As emoções podem, do mesmo modo, ser combinadas de maneira a criar um veneno letal. As emoções do sexo e do ciúme, quando misturadas, podem tornar a pessoa numa fera insana. A presença de uma ou mais emoções destrutivas na mente humana pode desencadear, pela química da mente, um veneno capaz de destruir o senso de justiça e equidade. O caminho para o gênio consiste no desenvolvimento, controle e uso do sexo, amor e romance. Em resumo, o processo pode ser o seguinte: encoraje a presença dessas emoções, como pensamentos dominantes em seu cérebro e desanime a presença das emoções destruidoras. A mente é criatura do hábito. Vive dos pensamentos dominantes que lhe fornecem. Pela força de vontade pode-se desanimar a presença de uma emoção e encorajar a presença de outra. O controle da mente pelo poder da vontade não é difícil. O controle vem da persistência e do hábito. O segredo do controle está em compreender o processo da transmutação. Quando uma emoção negativa se apresenta na mente, pode ser transmutada numa emoção positiva ou construtiva, pelo simples processo de mudar os pensamentos. P. 157. Não há outro caminho para o gênio, senão o alto esforço voluntário. Pode-se alcançar os píncaros da realização financeira ou comercial, pela simples força propulsora da energia sexual. A história, porém, está repleta com as provas de que o homem pode e, geralmente o faz, trazer consigo certos traços de caráter, que lhe roubam a capacidade de manter ou de apreciar sua fortuna. Isso merece ser analisado, pensado e meditado, pois expõe uma verdade, cujo conhecimento pode auxiliar tanto mulheres como homens. Ignorá-lo custou a milhares de pessoas o privilégio da felicidade, embora possuíssem riquezas. A poderosa experiência do amor. Recordações de amor não passam jamais. Perduram, orientam e influenciam muito tempo depois que a fonte do estímulo desapareceu. Nada há de novo nisso. Todos os que se sentiram tomados de amor verdadeiro, sabem que deixam traços permanentes no coração humano. O efeito do amor perdura, porque o amor é espiritual por natureza. O homem que não pode ser levado a grandes alturas de realizações pelo amor está perdido, está morto, embora possa parecer vivo. Volte a seus anos passados, às vezes, e banhe a mente nas maravilhosas recordações do amor passado. Suavizar a influência de preocupações e aborrecimentos presentes. Isso lhe dará uma fonte de fuga das desagradáveis realidades da vida e, talvez, quem sabe, sua mente lhe trará, nesse refúgio temporário no mundo da fantasia, ideias ou planos que podem mudar inteiramente o status financeiro ou espiritual de sua vida. Se você acha que é infeliz por ter amado e perdido o amor, ponha de lado tal pensamento. Quem amou verdadeiramente nunca perde por completo. O amor é caprichoso e temperamental. Vem quando quer e vai sem avisar. Aceite-o e goze-o enquanto dura, mas não perca tempo em se preocupar com sua partida. A preocupação não o trará de volta. Despache também o pensamento de que o amor só vem uma vez. O amor pode ir e vir inúmeras vezes, mas não há duas experiências amorosas que nos afetem de maneira igual. Pode haver e, geralmente há, uma experiência amorosa que deixa. P. 158. Marcas mais profundas no coração que as outras, mas todas as experiências são benéficas, exceto para quem se torna ressentido e cínico quando o amor parte.
Não deve haver desapontamento em matéria de amor e nem haveria se as pessoas entendessem a diferença entre as emoções do amor e do sexo. A diferença principal é que o amor é espiritual, enquanto o sexo é biológico. Nenhuma experiência que afete o coração humano com força espiritual pode ser prejudicial, exceto por ignorância ou ciúme. O amor é, inquestionavelmente, a maior experiência da vida. Permite a comunhão com a inteligência infinita. Quando misturado às emoções do romance e do sexo, pode levar bem alto na escada do esforço criador. As emoções do amor, sexo e romance são facetas do eterno triângulo do gênio realizador. O amor é uma emoção de muitas faces, matizes e cores. O tipo de amor mais intenso e ardente é o que se experimenta quando se reúnem as emoções de amor e sexo. Os casamentos que não são abençoados com a eterna afinidade do amor, bem equilibrado e proporcionado com o sexo, não podem ser felizes, e raramente perduram. Amor apenas não trará felicidade no casamento, nem só o sexo. Quando essas duas maravilhosas emoções se conjugam, o matrimônio trará um estado de espírito, que é o mais espiritual a que se pode chegar neste mundo. Quando a emoção do romance se acrescenta às do amor e do sexo, removem-se os obstáculos entre a mente finita do homem e a inteligência infinita. Nasce então o gênio. Trivialidades podem arruinar o casamento. Eis uma interpretação que pode, se devidamente compreendida, trazer harmonia ao caos que existe em muitos casamentos. As desarmonias, frequentemente expressas em queixums, podem ser, em geral, atribuídas à falta de conhecimento sobre o assunto sexo. Onde predominam o amor, romance e compreensão perfeita da emoção e função do sexo, não existe desarmonia entre os casais. Feliz o marido cuja mulher entende a verdadeira relação entre as emoções do amor, sexo e romance. Para o homem motivado por esse triunvirato sagrado, nenhuma tarefa é pesada, porque até os mínimos esforços se transformam em tarefa de amor. P. 159. Há um velho ditado que diz que, a mulher pode fazer ou desfazer o marido, mas nem sempre a razão é clara. Fazer, e desfazer, são resultados da compreensão ou falta de compreensão, por parte da mulher, das emoções do amor, sexo e romance. Se a mulher permite que o marido perca o interesse nela e se interesse por outras mulheres, é geralmente pela ignorância ou indiferença dela, em relação a sexo, amor e romance. Essa afirmação pressupõe, é claro, que outrora existiu amor verdadeiro entre marido e mulher. Os fatos também se aplicam ao homem que permite que desapareça o interesse da mulher nele. Casais, muitas vezes, brigam por múltiplas trivialidades. Se as analisarmos com precisão, a causa real dos aborrecimentos pode, com frequência, ser encontrada na indiferença ou ignorância nesses assuntos. Como as mulheres conseguem poder? A maior força motivadora do homem é o desejo de agradar a mulher. O caçador que brilhava nos tempos pré-históricos, antes da aurora da civilização, fazia-o pelo desejo de parecer grande aos olhos da mulher. A natureza do homem não mudou, nesse aspecto. O caçador, de hoje não traz para casa as peles de animais selvagens, mas demonstra o desejo de agradá-la fornecendo-lhe belas roupas, automóveis e riqueza. O homem conserva o mesmo desejo de agradar a mulher, que o caracterizava na aurora da civilização. A única coisa que mudou foi o método de agradar. Homens que acumulam grandes fortunas e atingem altos píncaros de poder e fama, fazem-no, principalmente, para satisfazer o desejo de agradar a mulher. Tirem-lhes as mulheres da vida e grandes fortunas seriam inúteis à maioria deles. É esse desejo inerente de agradar a mulher que dá a ela a poder de fazer ou desfazer o homem. A mulher que compreende a natureza do homem e, contato, a cultiva, não deve temer competição de outras mulheres. Homens que são gigantes, de indômita força de vontade, ao lidar com outros homens, são facilmente manejados pela mulher eleita. A maioria dos homens não admite ser facilmente influenciável pela mulher que prefere, porque é da natureza do homem. P. 160. Querer ser reconhecido como a mais forte da espécie. Além disso, a mulher inteligente reconhece esse aspecto importante e, muito sabiamente, não cria caso.
Há homens que sabem estar sendo influenciados pela mulher que escolheram, esposa, namorada, mãe ou irmã, mas, com muito tato, se refreiam em rebelar-se contra a influência, porque são suficientemente inteligentes para saber que nenhum homem é feliz ou completo, sem a influência modificadora da mulher certa. O homem que não reconhece essa verdade importante priva-se do poder que já fez mais para ajudar os homens a alcançar sucesso, que todas as outras forças combinadas. Pontos a fixar. 2 fatos surpreendentes sobre a energia sexual fornecem-lhe nova visão dessa vasta fonte de poder pessoal. A energia sexual pode ser fonte de gênios, tão potentes como Thomas Edison ou Andrew Jackson. A energia sexual está nos bastidores do entusiasmo, da imaginação criadora, do desejo intenso, da persistência e de todas as qualidades que podem fazê-lo rico e feliz. Ajude-se a encontrar o elevado plano de pensamento que lhe fornecerá palpites inestimáveis. Você poderá sintonizar o depósito subconsciente de ideias de outras pessoas. O grande segredo de todo inventor de talento está agora em suas mãos, em 2 fases simples, mas espantosas. Você poderá ver que nem mesmo a razão poderá ajudá-lo tanto quanto o ajuda e orienta a energia sexual, não se lhe negando a expressão natural, usada de maneira que muitos homens só descobrem tarde demais. Nas origens de todo poder vital jazem as origens de infindável riqueza. Índice da seção atual, índice da obra atual anterior, poder da mente superior seguinte, o subconsciente. Passo número 11 em direção à riqueza. O subconsciente. Você verá como o subconsciente espera, qual gigante adormecido, para apoiar todos os planos e propósitos. Finalmente você poderá encher o subconsciente com pensamentos positivamente dirigidos, que lhe trarão tudo o que deseja na vida. O subconsciente é constituído de um campo de consciência, em que cada impulso de pensamento que alcança o consciente, por qualquer dos 5 sentidos, e classificado e arquivado, e do qual se pode consultar ou retirar como cartas de um fichário. Recebe e arquiva impressões sensoriais ou pensamentos, de qualquer natureza. Você pode plantar, voluntariamente, em seu subconsciente, qualquer plano, pensamento ou propósito que deseje traduzir em seu equivalente físico ou monetário. O subconsciente age primeiro nos desejos dominantes, que se misturaram aos sentimentos emotivos, como a fé. Considere isso em conexão às instruções dadas no capítulo do desejo, para dar os 6 passos ali indicados e as instruções. P. 162. Constantes do capítulo sobre a criação e execução de planos, entenderá, então, a importância do pensamento transmitido. O subconsciente trabalha dia e noite. Por um método de procedimento desconhecido ao homem, o subconsciente retira força da inteligência infinita, para ter o poder com que, voluntariamente, transmuta desejos em seu equivalente físico, usando sempre os meios mais práticos para conseguir esse objetivo. Não se pode controlar, inteiramente, o subconsciente, mas pode-se, voluntariamente, entregar-lhe qualquer plano, desejo ou propósito, que você deseja transformar em forma concreta. Leia novamente as instruções para usar o subconsciente, no capítulo da autossugestão. Há provas em quantidade para apoiar a crença de que o subconsciente é o elo que liga a mente finita do homem à inteligência infinita. E, o intermediário, por meio do qual se pode utilizar as forças da inteligência infinita, à vontade. Só ele contém o processo secreto pelo qual os impulsos mentais são modificados e transformados em seu equivalente espiritual. Só ele o meio pelo qual a oração pode ser transmitida à fonte capaz de responder à oração. A primeira criação deve ser o pensamento. As possibilidades de esforço criador, ligadas ao subconsciente, são estupendas e imponderáveis. Inspiram-nos respeito. Nunca abordo a discussão do subconsciente sem uma sensação de pequenez e inferioridade, devidas, talvez, ao fato de que todo o estoque de conhecimentos humanos sobre o assunto é tão lamentavelmente limitado. Depois de aceitar como realidade a existência do subconsciente e compreender suas possibilidades como meio de transmutação do desejo em seu equivalente físico ou monetário, você compreenderá o significado total das instruções dadas no capítulo do desejo.
Compreenderá, também, porque foi repetidamente advertido a tomar seus desejos claros e a escrevê-los. Entenderá, ainda, a necessidade de persistência, ao levar a termo as instruções. Os 13 princípios são os estímulos pelos quais você adquire a capacidade de alcançar e influenciar o subconsciente. Não desanime se não o conseguir na primeira tentativa. Lembre-se. P. 163. De que o subconsciente só poderá ser dirigido, voluntariamente, pelo hábito, sob a orientação dada no capítulo sobre a fé. Você ainda não teve tempo de dominar a fé. Seja paciente, seja persistente. Inúmeras afirmações, constantes dos capítulos sobre a fé e a autossugestão, serão aqui repetidas em benefício do subconsciente. Lembre-se de que o subconsciente funciona voluntariamente, quer você faça um esforço para influenciá-lo, quer não. Isso, naturalmente, lhe sugere que pensamentos de medo e pobreza e todos os pensamentos negativos servem de estímulo ao subconsciente, a não ser que você domine esses impulsos e lhes forneça alimento mais apetecível para se banquetear. O subconsciente não permanece ocioso. Se você deixar de plantar desejos no subconsciente, ele se alimentará de pensamentos que lhe chegam por negligência. Já explicamos que impulsos de pensamento, tanto negativos como positivos, estão continuamente chegando ao subconsciente, das 4 fontes mencionadas no capítulo sobre a transmutação sexual. Por enquanto, basta lembrar que você vive diariamente em meio a todas as espécies de impulsos de pensamento, que alcançam o subconsciente sem o seu conhecimento. Desses impulsos, uns são negativos, outros positivos. Você está empenhado agora em tentar fechar o fluxo de impulsos negativos e ajudar a influenciar, voluntariamente, o subconsciente, através de impulsos positivos de desejo. Quando você o conseguir, terá a chave que abre a porta do subconsciente. Além disso, você controlará a porta tão completamente que nenhum pensamento indesejável poderá influir no subconsciente. Tudo o que o homem cria começa em forma de impulso de pensamento. O homem nada cria, sem antes concebê-lo em pensamento. Com o auxílio da imaginação, os impulsos de pensamento são reunidos em planos. A imaginação, estando sob controle, pode ser usada para a criação de planos ou propósitos que levam ao sucesso, na ocupação escolhida. Todos os impulsos de pensamento destilados à transmutação em seu equivalente físico, plantados no subconsciente voluntariamente, devem passar pela imaginação e misturar-se à fé. A mistura da fé com um plano ou propósito destinado à submissão ao subconsciente só pode ser feita através da imaginação. P. 164. Dessas observações, você concluirá, prontamente, que o uso voluntário do subconsciente exige coordenação e aplicação de todos os princípios. Como sujeitar as emoções positivas? O subconsciente é mais suscetível à influência dos impulsos de pensamento, misturados ao sentimento, ou emoção, do que aos que se originam somente da parte racional da mente. Na verdade, há muitas provas para apoiar a teoria de que apenas os pensamentos emocionalizados têm qualquer influência de ação sobre o subconsciente. É fato notório que a emoção e o sentimento governam a maioria das pessoas. Se é verdade que o subconsciente reage com mais rapidez e é mais prontamente influenciado por impulsos de pensamento bem misturados a emoções, é essencial familiarizar-se com a mais importante das emoções. As 7 emoções positivas principais e 7 emoções negativas principais. As negativas se injetam por si mesmas nos impulsos de pensamento, o que assegura passagem para o subconsciente. As positivas devem ser injetadas, pelo princípio da autossugestão, nos impulsos de pensamento que o indivíduo quer passar ao subconsciente. Foram dadas instruções no capítulo da autossugestão. Essas emoções, ou impulsos dos sentimentos, podem ser comparadas ao fermento no pão, pois constituem o elemento de ação que transforma impulsos de pensamento passivos em ativos. Assim se pode compreender por que os impulsos de pensamento, misturados com emoções, recebem ação mais rápida que os impulsos de pensamento originários da razão fria.
Você está se preparando para influenciar e controlar o auditório interno do subconsciente, para entregar-lhe o desejo de dinheiro que você quer transmutado em seu equivalente monetário. É essencial, pois, que entenda o método de abordar o auditório interno. É preciso falar-lhe a língua, ou ele não atenderá ao seu chamado. Compreende melhor a linguagem da emoção e do sentimento. Vamos, pois, descrever aqui as 7 emoções positivas principais e as 7 emoções negativas principais, de modo que você possa aproveitar as positivas e evitar as negativas, ao dar instruções ao subconsciente. P. 165. As 7 emoções positivas principais: desejo, fé, amor, sexo, entusiasmo, romance e esperança. Existem outras emoções positivas, mas essas são as 7 mais poderosas e as mais comumente usadas no esforço criador. Domine essas 7 emoções, só podem ser dominadas pelo uso, e as outras emoções positivas estarão a seu dispor, quando delas precisar. Lembre-se, quanto a isso, que você está estudando um livro destinado a auxiliá-lo a desenvolver a consciência do dinheiro, enchendo a mente com emoções positivas. As 7 emoções positivas principais a serem evitadas: medo, ciúme, ódio, vingança, ganância, superstição, raiva. Emoções positivas e negativas não podem ocupar a mente ao mesmo tempo. Uma ou outra devem dominar. É responsabilidade sua assegurar-se de que as emoções positivas constituem influência dominante em sua mente. A lei do hábito virá em seu auxílio. Forme o hábito de aplicar e usar as emoções positivas. Acabarão por dominar-lhe a mente tão completamente que as negativas não poderão entrar. P. 166. Somente se seguir essas instruções literal e continuamente é que você poderá adquirir controle sobre o subconsciente. A presença de uma única emoção negativa em seu consciente é suficiente para destruir todas as transformações de auxílio construtivo do subconsciente. Oração e subconsciente. Se você é tipo observador, deve ter notado que a maioria das pessoas só recorre à oração, depois que tudo o mais falhou. Ou então, rezam por um ritual de palavras sem significado. E, como é fato que a maior parte das pessoas reza porque tudo o mais falhou, fazem a oração com a mente tomada pelo medo e a dúvida, emoções com as quais age o subconsciente, passando-as à inteligência infinita. Do mesmo modo é essa a emoção com que a inteligência infinita recebe e com a qual age. Se você reza por algo, mas, ao rezar, teme não recebê-lo, ou que sua oração não será atendida pela inteligência infinita, a oração terá sido em vão. A oração resulta, às vezes, na realização daquilo pelo qual se reza. Se você já teve, alguma vez, experiência de ter recebido aquilo pelo qual pediu, volte, na memória, e lembre-se do seu verdadeiro estado de espírito ao rezar e saberá com certeza que a teoria aqui descrita é mais que uma teoria. O método pelo qual você se pode comunicar com a inteligência infinita é muito semelhante àquele pelo qual a vibração do som se comunica pelo rádio. Se você compreende o princípio de funcionamento do rádio, sabe naturalmente que o som não se comunica enquanto não for transformado num grau de vibração capaz de ser detectado pelo ouvido humano. A estação transmissora de rádio capta o som da voz humana e modifica-a, aumentando as vibrações milhões de vezes. Somente assim pode a energia do som ser comunicada pelo espaço. Após essa transformação, a energia que originariamente tinha a forma de vibrações sonoras, é levada aos receptores de rádio e esses aparelhos convertem novamente a energia ao seu grau de vibração original, de modo que se reconheça o som. O subconsciente e o intermediário que traduz nossas orações em termos que a inteligência infinita possa reconhecer. P. 167. Apresenta a mensagem e traz a resposta, em forma de plano ou ideia definidos, para encontrar o objeto da oração. Compreenda esse princípio e saberá por que meras palavras, lidas num livro de orações não podem e nem servirão como agente de comunicações entre a mente humana e a inteligência infinita. Pontos a fixar. O subconsciente pode se alimentar de pensamentos fortuitos, pensamentos derrotistas, ou pensamentos de sucesso e riqueza.
A escolha é sua, os resultados podem ajudá-lo a realizar-se ou prejudicá-lo. Reconheça 7 emoções negativas principais e assegure-se de que não terão possibilidade de criar raízes em sua mente. Ao mesmo tempo, reconheça e domine, com firmeza, as emoções positivas importantes. Além da mente jaz a inteligência infinita, para a qual sua mente pode ser sintonizada, qual aparelho de rádio, tanto transmitindo como recebendo. A energia de todo o universo pode ajudar suas orações a serem atendidas. Dia a dia você forma o poder de usar seu poderoso subconsciente. Logo você controlará os impulsos primários que estão atrás de cada plano e cada parte da obra. O homem é tão grande quanto a medida de seu pensamento. Índice da seção atual, índice da obra atual anterior, mistério da transmutação sexual seguinte. O cérebro.